Então, eu vou fazer um videozinho aqui mostrando como que o Jetson Orinano ele se comporta com algumas atividades de inteligência artificial. Então, essa aqui é a unidade que eu tenho, né? Como a gente pode ver, eu estou usando ele no modo headless, ou seja, sem um display, e acessando ele via SSH na máquina do Windows. Assim eu consigo fazer algumas coisinhas assim que são mais práticas no meu caso, como gravar as execuções dos comandos, né? Então aqui a gente tem o Visual Studio Code, né? Que acho que é a melhor forma de fazer essas execuções. Então aqui a gente pode ver que eu estou com o llama.cpp, eu estou usando um prompt dele para executar no modo chat, né, de interativo, e eu vou rodar ele com o modelo Orca Mini, que é derivado do Llama 2, né. Então aqui eu vou fazer um neofet para a gente mostrar que está rodando no Orinano Developer Kit, que é o modelo de 8 GB de memória compartilhado, né, que é o também com chipset Tegra. Então a primeira coisa que tem que ser feita, no caso do llama.cpp, é uma pequena correção para fazer ele rodar com esses processadores da NVIDIA, né? Que como eles são ARM, eles são identificados de uma forma. Ele usa o FP16, porém, quando entra no modo CUDA, não dá para usar, tem que usar o Ralph. Então tem que colocar esse if aí, porque de fato é muito difícil você ter um dispositivo que seja ARM e que tenha capacidade de CUDA. Os únicos são mesmo a arquitetura Jetson e agora a arquitetura um pouco mais sofisticada para servidores da NVIDIA. Então aqui a gente tem o prompt que vai ser executado, vai ser o main, né? Vou usar o Orca Mini, o modelo com quantização tipo Q5. Eu vou colocar 28 parâmetros na GPU e vou executar ele aqui pelo terminal, que é chat.7bsh. Aí ele carrega, né? Mostra aqui alguns dados, mostra o tanto de memória que foi utilizado, nesse caso memória compartilhada, é memória de CPU e GPU. A gente vem no JTOP aqui para ver como que está esse uso de memória. Então vamos ver que o uso de memória está bem considerável, está na casa quase dos 7 GB, né? Então aqui está o prompt dele. Começando com oi, como é que eu posso ajudar você nesse dia? Eu vou perguntar para ele qual é um bom lugar para ir no Brasil como turista. Na verdade, eu estou meio que testando o quanto que ele tem de conhecimento específico das coisas, porque a diferença dos modelos 3B, 7B, 13B, bilhões de parâmetros, é meio que o quão profundo ele sabe das coisas, não necessariamente em termos da capacidade intelectual de pensar, porque as coisas não pensam de fato, é tudo banco de dados praticamente. Podemos dizer assim, que é uma forma de banco de dados. Então aqui ele já mostra, o Brasil é um lugar grande, diverso, cultural. Eu sugiro os seguintes pontos. Ele fala Rio de Janeiro, fala de Salvador da Bahia, vai falar do Sul, vai falar de São Paulo, e por aí vai. Que é mais ou menos o que a gente já espera dessas redes neurais, né? A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que a velocidade tá boa, né? Ele tá rodando coisa de uns 3 tokens por segundo, como a gente pode ver. Vai fazer uma listagem, né? Rio de Janeiro, vai falar da vida noturna Rio de Janeiro e tudo mais. Vai falar de Fernando Noronha, uma ilha remota, na costa brasileira. Então ele tem bastante coisa armazenada nessa rede. Fala de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um caso interessante, porque ele fala bastante de Foz do Iguaçu. A rede Orca, né? Fala que são apenas algumas sugestões, mas que o Brasil é um lugar interessante. E como tá no modo chat, ele deveria parar e voltar pro meu prompt, né? Voltar ao user. Mas às vezes dá essa travadinha que eu não sei se ele parou de vez. Nesse caso ele parou, né? Parou a atividade de GPU. A gente pode ver aqui.
Embora seja parece que está carregando alguma coisa, que a CPU continua rodando. Mas aí é só dar um Enter, nesse caso digitar o prompt, e dar um Enter para a gente ver a próxima interação. Então aqui até o Imar me fale mais a respeito de, sei lá, Foz do Iguaçu. Vamos ver se ele sabe muita coisa de Foz do Iguaçu. Tá processando o prompt de entrada, né? E aí começa. Foz do Iguaçu é localizado no Brasil, especificamente no estado do Paraná. E fala da reserva da reserva lá natural, fala do parque. Ele sabe bastante coisa até. Por um modelo de 7 bilhões de parâmetros, ele armazenou bastante coisa. Claro, esses modelos a gente acha lá no Hugging Faces, né? E tem vários sabores, como a gente pode dizer. Vários ajustes finos. Esse aqui ele é meio que de conversação, uso geral. Tem uns que são mais especializados para roleplay, né? Para interpretar pessoas. E outros mais para tarefas matemáticas. Hoje saiu um, por exemplo, que é para dados médicos. Eu nem cheguei a ver, nem saberia falar o quão bom que ele está para essas áreas. Aqui fala da vida selvagem, da floresta, rios. E vai falando. Como eu botei a saída dele para gerar 512 tokens novos, né? Então ele fala bastante coisa antes de parar. E aqui a gente pode ver o desempenho. Foi 3.15 tokens por segundo em geração. Isso com o modelo Orca Mini GGML quantização de 5. Tipo 5 a quantização dele, né? Bem, agora a gente vai fazer um teste, mas nesse caso do Stable Diffusion. Não é o Stable Diffusion tradicional. É uma versão meio que standalone. É como o Llama.cpp. Nesse caso ele não tem aceleração ainda de GPU, é só em CPU. Então aqui tem o prompt dele, que eu vou falar qual é o modelo base, nesse caso é 1.5, né? Também com quantização Q5. E aí tem o prompt. Uma adorável garota, melhor qualidade, master price, resolução, realístico. Eu quero 10 passos, né? E aí ele começa. E aí põe no prompt negativo. Não quero CG, zumbi, distorções, as coisas de sempre. E aí vai começar a fazer o processamento. A gente pode ver que ele não usa tanto de memória, ele usa mais ou menos 2 GB, mas ele usa só o processamento de CPU. Não usa GPU nesse caso, mas é porque o próprio autor já falou que tá com uma dificuldade para portar essa engine toda para GPU, porque um dos métodos que é o convolução 2D, que é o que consome mais tempo nesse caso, ele ainda não foi portado corretamente. Então vai demorar um pouquinho para a gente ver esse sistema diffusion.cpp rodando de forma satisfatória no Jetson Nano. Bem, aqui ele vai executar, ele demora mais ou menos 80 segundos para cada step. Eu pedi 10 steps, então vai demorar um tempo considerável.
Pronto, terminou de rodar. Demorou 8.000 segundos, como é esperado. E aqui a gente tem o resultado. A gente pode ver que até que não ficou ruim, mas a quantização é dar uma meio que suavizada, dar uma limpada na imagem. Não fica com tantos detalhes. O resultado ficou bom, ficou satisfatório, eu acredito, para estar usando 2 GB de memória no aparelhinho de 15 watts. É algo bem impressionante até. E uma coisa dessa a gente não pensaria nem em sonhos em colocar um sistema tão pequeno. Agora a gente vai voltar para o llama.cpp para fazer mais alguns testes lá, né? Então aqui eu vou voltar para os exemplos e eu vou rodar o modelo agora com 3 bilhões de parâmetros. Então o que eu vou fazer, eu vou mudar lá o script, mudar o modelo que vai usar. Vou reaproveitar os 7 bilhões de parâmetros, vai ficar mais fácil para a gente usar. Aqui, eu já tinha baixado ele previamente. Tem um 7B e tem um 3 bilhões. Nesse caso, a quantização também aqui é 5. Pronto, agora depois de alguns ajustes, principalmente no número de layers, vamos executar ele, vamos ver como é que ficou no GTOP. Então a gente pode ver que o modelo de 3 bilhões ele usa menos memória, né? Tá usando só 3 GB. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer o mesmo teste, né? Vamos perguntar algumas coisas para ele sobre o Brasil. Digam mais a respeito do Brasil como destino turístico. Vamos ver o que ele responde, né? Vê que ele tá muito mais rápido, né? Tá falando que o Brasil é um lugar interessante, tem a vida, a floresta tropical. E aí a mesma coisa, vai a listagem dos lugares para ir, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Brasília e tudo mais. Nenhuma novidade aqui. Fora velocidade. Às vezes ele dá uma engasgada como no outro modelo, mas isso é normal. Também você vê que ele não faz tanto detalhe a respeito, né? Antes eu tinha falado de Oscar Niemeyer em relação ao Brasília, e aqui ele já não coloca mais essa informação. Vamos perguntar mais a respeito de alguma coisa, né? Nesse caso, eu perguntar mais a respeito da, sei lá, Chapada Diamantina, por exemplo, que é um lugar que ele não citou. Então a mesma coisa. Na verdade, ele fala outra coisa. Eu tinha perguntado Foz do Iguaçu. Aqui ele fala Chapada Diamantina, uma reserva que está no estado da Bahia e etc e tal. Mesma coisa, ele sabe bastante de alguns lugares, mas nesse caso ele sabe um pouquinho menos de coisas, né? Mas ainda assim ele sabe. Como já disse, a diferença entre os modelos é o quão profundo ele sabe a respeito da informação. Aqui já terminou de rodar o prompt. E aí eu vou perguntar alguma coisa a respeito de um dado mais concreto. Vou perguntar qual é o aeroporto mais próximo. Provavelmente ele não vai saber. Vai chutar alguma coisa, sabe? Vai chutar Santos Dumont, vai chutar Congonhas. Tá processando. E que ele deu? Aí deu Atlanta.
Nossa senhora. Muito longe. Ele tá Witch. Deu uma engasgada aqui. Aí eu dou um Enter e ele volta. E aproximadamente 45 milhas ao Ou seja, ele não faz nem ideia do que ele tá falando. Tá só chutando mesmo os valores aleatórios. Que esse é um perigo das redes neurais, né? Quando ela não sabe, ela não é que ela fala, não sei. Ela chuta qualquer coisa. Aí eu vou perguntar, qual o prefixo do aeroporto de Guarulhos? Ver se ele sabe, né? Eu escrevi o GRA. Na verdade é GRU. Foi que está localizado no Rio de Janeiro. Aqui também na 7B ele sabe que Guarulhos está em São Paulo. Eu já tinha feito esse teste antes. Ele sabe que tem o Santos Dumont, que é no Rio. Aí o clássico com a capital do Brasil. A maioria fala Rio de Janeiro. Aqui ele sabe. Foi Brasília e foi fundado e existe desde a década de 60. Enfim, a gente pode ver que aqui ele não é exatamente o melhor, mas ele faz um bom trabalho. O Orca 3B. Eu ainda prefiro o 7B para rodar no Jetson, mesmo ele consumindo uma quantidade absurda de memória e quase estourando o limite da máquina. E aqui a quantidade de tokens foram utilizados. Ele roda em 9.5 tokens por segundo, ou seja, 3 vezes mais rápido do que a rede 7B, mesmo que seja o dobro, ou metade do tamanho. Então aqui a gente está rodando para ver o uso de memória. Então vê que também não está usando tanta memória assim, está usando uns 3, 4 gigas. Tá tranquilo rodar ele mais alguma outra coisa. Aqui eu vou perguntar para ele como reconectar uma linha de 300 kV. Eu sei que o 13B ele dá uma listagem de coisas que tem que fazer bem satisfatória. Tipo, chamar as autoridades, usar equipamento de segurança, verificar se o negócio se não tem energia passando. Que já rodou, mas a resposta dele realmente foi bem fraquinha em comparação com outros modelos. Então, ele tá falando que para reconectar a linha precisa de habilidades e equipamento especial. Tá certo, né? Não é qualquer um que faz isso. Eu pedi 10 coisas para fazer, uma lista de 10 coisas para fazer. Eu pensei que ia responder relativo à minha pergunta, mas ele saiu completamente do assunto. Isso eu acho que tem a ver com o tamanho do contexto, que também não está grande. E de novo, 9.5, 9.7 tokens por segundo. Então, em resumo, usar o Jetson, Orin Nano e outros aparelhos da família Jetson da NVIDIA para fazer as tarefas de inteligência artificial mais recentes, como o sistema de Fusion, e rodar os modelos LLM como o Llama, é algo interessante. Eu vejo que é mais como uma oportunidade de aprendizagem, como que essas soluções funcionam nesse tipo de equipamento, que é um equipamento tipo ARM, com GPU anexada a ele, com memória compartilhada e tudo mais, do que de fato uma solução viável hoje em dia. Porque realmente o custo-benefício não compensa. Um aparelhinho desse aqui, ele sai na casa dos $500, não, R$2.000, R$3.000 mais ou menos. Embora seja muito interessante, muito pequeno, tem conexões de NVMe, PCI Express, tudo mais aqui embaixo, não compensa, porque você vai conseguir um desempenho que você também consegue se utilizar, sei lá, uma outra plataforma, um kit mini TX mais recente, como um Intel de 10ª geração, aqueles computadorzinhos M2 que tem hoje em dia bastante, com chipset, com processador Pentium, do que de fato usar isso aqui. Que aí você anexa uma GPU de fato externa, mesmo uma GPU mais simples, você tem um desempenho tão bom ou melhor quanto essa solução da NVIDIA. Claro, você não está pagando necessariamente pelo processamento em si, mas pela tecnologia, porque aqui eu tenho um módulo extremamente pequeno que consome 15 watts e faz um processamento que é equivalente a uma placa de vídeo de entrada.
Então acaba sendo muito mais interessante para tarefas mais específicas. Mas hoje mesmo, para fazer isso, acaba não compensando. Mas é algo interessante. Eu acho interessante isso, porque pensa que isso aqui tem um poder mais ou menos de um Nintendo Switch. Talvez um pouquinho mais. E consegue fazer as tarefas. Então, sei lá, daqui a alguns anos, esse tipo de solução de gerar textos em tempo real na própria máquina vai ser uma solução que vai dar para você anexar, por exemplo, em jogos. A gente tem um jogo cujo diálogo do NPC ele é dinâmico. Acontece aí dependendo das coisas que você fez durante o jogo. Isso será algo muito, muito revolucionário a médio prazo. Eu não vejo a curto prazo essas coisas acontecendo. Porque ainda é uma tecnologia muito nova e muita gente sequer não faz muita ideia do que fazer com ela. Eu mesmo não tenho muita ideia do que fazer com esse Jetson Nano. Claro, como eu sou pesquisador, eu preciso utilizar esse tipo de plataforma para entender os recursos, os limites e me aperfeiçoar e estar sempre ali junto com a tecnologia que está rodando. Mas, de forma geral, eu não acho tão interessante assim esse tipo de solução. Eu gostaria muito que a Snapdragon, que a Qualcomm liberasse o Snapdragon para um uso mais geral, porque nesse caso eu acho que compensa mais você ter um chipset específico de celular com algumas funções de IA, que é o que a Qualcomm está fazendo ultimamente. Mas, enfim, essas são as minhas opiniões, são alguns testezinhos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber o que roda, não roda, ou tudo mais a respeito de adicionando, é só mandar aí um comentário que eu respondo, sem nenhum problema. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.